Então, sejam bem-vindos. E é assim, desta forma, que iniciamos este nosso Carrega Benfica. Falta uma vitória para o Benfica chegar ao 38, de qualquer forma, e como é tradição, subscreva o canal, partilhe o canal, clique no sininho, ponha um gosto. Sinceramente é importante. Estamos muito perto de chegar aos 1000 subscritores, que já sabem o que é que isso significa. Significa que seremos considerados iguais entre iguais, seremos considerados podcasters entre podcasters. E assim sendo, este vosso apoio na partilha, na subscrição, não custa nada, não têm que pagar, não têm que mandar MBWays, não têm que fazer transferências. Se estiverem no Brasil, não têm que fazer Pix, pelo menos para já. Lá mais para a frente, logo depois nós poderemos conversar sobre isso, mas para já a questão é essa. Ora, comigo tenho os suspeitos do costume, ou como alguns na podosfera ou na podcastosfera já nos apelidam de os velhos dos marretas dos podcasters do Benfica, já que somos orgulhosamente os mais velhos na parada, somos orgulhosamente, eu prefiro dizer, os mais experientes, os com mais anos disto, somos, por assim dizer, o canal História dos podcasters do Sport Lisboa e Benfica, os Jurássicos. Este fim de semana, aquilo que toda a gente, ou a grande maioria, antecipava, e em bom rigor antecipava como sendo uma das deslocações mais complicadas que o Benfica iria ter na caminhada para o título, uma sempre difícil deslocação a Portimão, para defrontar o Portimonense, um clube com vastas, múltiplas e caudalosas ligações ao nosso rival que está em segundo lugar. Afinal, o Benfica, a equipa do Benfica, transformou em fácil aquilo que poderia ser difícil, e nem a nomeação de Artur Soares Dias para dirigir o encontro o safou. A coisa é mesmo assim. Ora, comigo tenho o comentador do nosso Carrega Benfica, o José Barão das Neves. Tenho também o Bruno Costa Carvalho, que é o comentador do José Barão das Neves, porque, segundo ele próprio se queixa, num complexo calimeriano que só o Freud explicará, apenas comenta os comentários de José Barão das Neves. E então hoje, para evitar uma zanga entre os dois amiguinhos que partilham a mesa dos restaurantes a miúde em duelos gastronómicos verdadeiramente pantagruélicos, eu começo pelo Bruno Costa Carvalho, a quem saúdo uma vez mais. 5-1, afinal a montanha pariu um rato, ou foi de facto o Benfica que soube transformar em fácil aquilo que teoricamente poderia ser bem complicado? Ora bem, gostava primeiro de cumprimentar os meus colegas de painel, José Brandas Neves e José Carlos Soares. Gostava de dizer-te, José Carlos Soares, que agradeço por teres começado por mim, já não me lembrava o que é que isso era, mas gostava de recordar que num outro programa todas as intervenções começaram pelo José Brandas Neves, portanto espero que haja recíproco neste programa. Em segundo lugar, queria dar os parabéns aqui ao José Brandas Neves pela magnífica voz que tem. Portanto, ouvi a sua música no início e acho que a sua voz é lindíssima e, portanto, canta maravilhosamente a música do O Amor da Minha Vida, que é o Benfica, que é o amor das nossas vidas. Indo ao que disse o José Carlos Soares e a pergunta que fez, o Benfica ganhou 5-1 em Portimão e podia ter ganho por muito mais. Acho que o resultado do justo ao intervalo era 6-1. Mandamos 3 bolas à aposta, que bem, enfim, foi
foi um massacre total que nós fizemos ao Portimonense, ou ao Porto B, lá o que quiserem. Tinha tido uma conversa durante a semana com várias pessoas, que toda a gente dizia que o Benfica não passava em Portimão. E eu ria porque eu tinha a certeza que íamos passar. E a nossa superioridade foi a entrada do Benfica. Desde o primeiro segundo foi para quem queria ser campeão. E foi mesmo assim. Portanto, não demos hipótese nenhuma ao Portimonense. Ainda sofremos ali o 2-1 de uma forma muito contra o corrente do jogo, mas foi um massacre. Portanto, eu devo dizer, o jogo do Benfica em Portimão, pouco ou nada tenho para dizer, a não ser que foi um massacre. Podíamos falar do João Neves, podemos falar da subida de forma estonteante do Rafa, podemos falar do Gonçalo Ramos que regressou aos golos, podemos mostrar que o Otamendi, tal foi o ataque a Barcelona do Benfica, não fez falta nenhuma. Ou seja, podia dizer tudo isso, mas não é isso que me interessa dizer. Eu gostava mais de falar do jogo do Porto de ontem. Se tu me permites, ou se quiseres, posso falar mais à frente, se tu quiseres. Portanto, se calhar o João das Neves pode comentar esta história do Benfica, porque eu quero falar é do jogo do Porto de ontem. Ora, muito bem, meu caro José Barão das Neves, como diz aí o chefe, portanto ele já delineou o que é que se vai fazer. Mas o teu amigo e comentador Bruno Costa Carvalho tocou num ponto importante. Obviamente a vitória do Benfica, isso já foi por todos por demais sublimado, a excelente exibição da equipa do Benfica, que não deixou o Portimonense fazer aquilo que pretenderia fazer. Mas o José Barão das Neves, meu querido amigo, e é uma provocação em jeito de pedido de comentário, o Bruno Costa Carvalho disse, nem se deu pela falta do Otamendi. Boa tarde. Olá. Boa tarde, José Carlos Soares. Boa tarde, Bruno Costa Carvalho. Cumprimentá-los e em vocês os dois cumprimentar todo o universo. Deixa-me só preparar, porque de certeza que virá aí também um momento para poder passar o pano ao seu querido amigo Bruno Costa Carvalho. Eu gostava só de começar por referir aqui 2 ou 3 pontos do jogo do Benfica que me parecem importantes. Primeira, dizer que o treinador do Benfica montou a equipa exatamente igual aos jogos anteriores. E, portanto, dizendo que montando a equipa exatamente igual aos jogos anteriores, acabo de ouvir que o Benfica fez uma excelente exibição. É uma opinião unânime entre os três que o Benfica fez uma excelente exibição. E fez uma excelente exibição, jogando exatamente com os mesmos elementos e nas mesmas posições que jogou no jogo anterior, onde pura e simplesmente não me parece que tenha sido unânime essa questão do Benfica jogar com os mesmos jogadores. Não, quanto ao Braga fizemos uma ótima exibição também. Mas já ouvi aqui algumas pessoas não concordar com alguns jogadores em algumas posições. E continua a não concordar, mas isso não invalida que a equipa não tenha feito. Não, aguente-se aí à bomboca, porque isto não é assim, quer dizer. Depois gostava de referir aqui alguns nomes que na equipa do Benfica, apesar de no seu todo ter feito uma grande exibição, para mim uma grande exibição, o Benfica ao fim e ao cabo voltou àquilo que nos tinha habituado, e era isso que eu vinha procurando dizer aqui ao longo dos tempos. Gostava de referir aqui alguns nomes: António Silva, João Neves, Grimaldo, Rafa, Gonçalo Ramos, tiveram acima de todos os outros, na minha modesta opinião. António Silva, o João fez um jogo extraordinário, mas o António Silva pode passar despercebido, mas foi pau para toda a obra. Andou à direita, andou à esquerda, fez tudo e mais alguma coisa, e inclusivamente fez 2 ou 3 raids a avançar no terreno, com muito sentido, e que me parece que é de enaltecer. É pena aquela bola ao poste do João Neves não ter entrado, porque era realmente, logo de início, era realmente uma maravilha na exibição que o menino fez. E depois, mais à frente, poderemos falar sobre outras questões, mas quer dizer, acho que o Benfica está num excelente caminho para
ir ganhar a Alvalade e para sermos campeões em Alvalade no próximo fim de semana. Sobre o jogo de Portimão, foi uma exibição tão clara, foi uma exibição tão forte, foi uma exibição tão poderosa que eu acho que podemos nos perder aqui na análise de um ou outro jogador, num ou noutro lance. Também tenho essa análise preparada para responder, mas preferia falar na equipa e preferia dar ênfase àquilo que foi a grande exibição da equipa. A sério, nem vale a pena entrar por aí. Fiquei genuinamente triste. Fiquei. Não haver uma referência ao Neres, portanto, isso só confirma. Nem vale a pena falar mais. Não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena. A sério, Zé, não vale a pena porque é chover no molhado, não adianta. E há coisas que não adiantam. E há coisas que não adiantam. Há coisas que não adianta porque, pronto, ultrapassa a minha compreensão e não vou entrar por aí. O Benfica... Não vai entrar, mas comentou. Não, mas não vou entrar. Exatamente, mas não vou entrar. Zé, porque não vale a pena. Porque não vale a pena. Porque pronto, não vale a pena até por uma questão de respeito. Eu sobre o jogo do Benfica Portimonense também não tenho muito mais a dizer. O Benfica jogou muito bem e não deixou que o Portimonense pusesse o pé em Ramo Verde. Pronto, eu aceito a proposta do Bruno para falarmos do jogo do Porto ontem com o Casa Pia, um jogo com montes de casos, meu caro Bruno. É verdade. Do Benfica que fique bem claro que fizemos a nossa obrigação, jogamos muito bem e goleamos. Portanto, ganhamos os 5, está feito, está tudo explicado. E foi um passo gigante para sermos campeões e poderíamos ter sido campeões ontem até no sofá. O Casa Pia fez uma grande exibição no estádio do Dragão e há aqui uma coisa que eu acho que nós devemos falar. Há várias coisas que devemos falar sobre o jogo que aconteceu no Dragão, que todas para mim são o espelho do futebol português e são uma verdadeira tristeza e que ninguém faz nada. Portanto, vamos começar pelo gesto do Sérgio Conceição, quando o Porto faz o 2-1 e faz assim aquele gesto do estar a roubar. Aliás, gesto que já tínhamos visto o senhor António Salvador fazer em pleno Estádio da Luz quando nós jogamos contra o Braga. Permite-me só aqui uma ligeira achega. O Sérgio Conceição não faz o gesto de estar a roubar. O Sérgio Conceição faz o gesto como quem diz que o Casa Pia recebeu dinheiro. Tens razão. Recebeu dinheiro. Tens razão. Tens toda a razão e esse esclarecimento é muito bem feito. Exatamente. O António Salvador, esse gesto, e o Sérgio Conceição insinuou que o Casa Pia tinha sido pago para ter jogado bem no estádio do Dragão. Porque o que o Sérgio Conceição não gostou é que o Casa Pia tivesse jogado bem. O que é uma coisa que eu verdadeiramente não consigo compreender. Como é que é possível haver outra expectativa perante uma equipa que vai jogar contra nós, que ela joga o melhor que pode e sabe. Isso parece-me que é absolutamente lógico. Não sei o que é que o Sérgio Conceição estaria à espera ou se o que é que ele está acostumado, que as outras equipas não joguem o melhor que sabem. Portanto, não sei o que é que podemos tirar daqui em termos de conclusão. Quando um treinador insinua que a outra equipa foi paga para jogar bem, o que é que ele está bem contra ele? Portanto, não sei muito bem o que isso quer dizer. Em segundo lugar, já não me lembro, são quase todos os jogos em que o Sérgio Conceição cria perturbações no jogo. É um padrão sistemático e o grande culpado deste padrão sistemático do Sérgio Conceição é a Liga Portuguesa de Futebol que permite que estas coisas aconteçam. O José Barão das Neves, que tem ligações ao futebol inglês, dir-nos-á aqui
o que é que aconteceria em Inglaterra se um treinador de uma época fizesse o que faz o Sérgio Conceição. Aliás, como alguém ontem Já não comentava estava a muito treinar. bem no Facebook, depois não estava a treinar. E alguém dizia também na área dos comentários no meu Facebook é que o Sérgio Conceição, nos jogos da Liga dos Campeões, também não é nada assim. Portanto, eu gostava de saber o que é que estão a fazer os dirigentes do futebol português para não atuarem perante uma coisa tão estapafúrdia como acontece sistematicamente sempre com a mesma pessoa. Mas porquê que eles não fazem nada? Porquê? Isto é uma autêntica uma humilhação para o futebol português. É uma vergonha o que se passa atrás de semana e nós temos que levar com isto todas as semanas. Mas como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Eu não conceber. Todos vemos o que acontece. E ninguém faz realmente nada. E uma palavra também, já agora, para a arbitragem, que foi muito má. Foi incrivelmente má. Foi uma arbitragem à antiga portuguesa. Para já eu acho que é um penalti claríssimo que é marcado, que não é marcado, portanto acho que é um penalti absolutamente claro. Mas pronto, mas nem é sequer esse penalti, nem é sequer esse lance que me faz falar de arbitragem. E eu gosto muito de falar de arbitragens, e é raríssimo falar de arbitragens, que é o facto de todas as decisões ao longo do jogo, todas, serem contra o Santa Clara, mas naqueles, chama-se uma arbitragem habilidosa. Contra o Casa Pia. Desculpa, contra o Casa Pia. Todas as decisões, chama-se isto condicionado adversário, livres, que não eram faltas, era tudo falta contra o Casa Pia, era tudo uma vergonha de uma arbitragem em que condiciona a equipa mais fraca, e isto é uma coisa sistemática dos outros portugueses, que eu acho que é uma autêntica vergonha. E já agora, José Carlos, e tu que estiveste mais atento que eu, quando os jornalistas foram à conferência de imprensa do Sérgio Conceição no final do jogo, viste algum jornalista perguntar ao Sérgio Conceição pelo gesto que fez para o Banco do Casa Pia? Mas isso é partindo do princípio, e com todo o respeito, e toda a gente sabe que eu não sou corporativista, que se consegue exercer jornalismo independente em certos estádios e em certas regiões do país. Eu tenho dúvidas. Não, mas não se consegue fazer jornalismo independente, os jornalistas que lá estão são coniventes com a situação, portanto não podem lá ir. Se não podem fazer jornalismo independente, como não são órgão de propaganda oficial de nenhum clube, como isto não é a Rússia nem é a Coreia do Norte, nós podemos, evidentemente, os jornalistas que lá estão livres... Faço-te uma pergunta mais simples. Viste quantas repetições na transmissão da Sport TV? Na transmissão da Sport TV... Espera, viste quantas repetições dos lances? Só uma pergunta... se tu viste eu não vi o jogo. A conferência de imprensa. Vi parte da conferência de imprensa. Não houve nenhuma pergunta. Não houve nenhuma pergunta nesse sentido. Não houve, pois não. Não. Acha isso razoável? Não, mas acho que não faz absolutamente sentido nenhum, e acho que é o medo que os jornalistas têm quando fazem perguntas naquela casa. E mais, eu volto a remeter ao Bruno a história da transmissão da Sport TV, porque, para além de não ter havido, contrariamente a quando há jogos, por exemplo, do Benfica e até do Sporting, que são raras as repetições nos jogos do Porto, não houve uma repetição, pelo menos que eu tivesse reparado, com multicâmaras, do lance dentro da grande área do Porto. Espera. Só mais uma coisa. Não digas isso, porque isso é para te interromper. A Sport TV não faz transmissões. Portanto, pronto. Está bem, ok. Não, é que depois tem outra coisa mais grave. É que no fim... Espera aí, Bruno. No fim, e isto responde também em parte às tuas questões do jornalismo independente e das perguntas. No fim do jogo, quando estamos a ver aquelas imagens lamentáveis, o comentador, e eu digo comentador entre aspas, diz: estamos a ver imagens que não acrescentam nada.
E de imediato, Eu sei da história. a realização deixou de mostrar as imagens. Mas, Claro. o mesmo lobby, a mesma turminha, os mesmos interesses, conseguiram ir buscar uma imagem do jogo da semana passada, quando o Gonçalo Ramos vai festejar um golo com o cameraman da estrutura do Benfica, que ninguém reparou, e essas imagens foram replicadas a miúde, como tendo havido uma agressão do Gonçalo Ramos a um cameraman. Só que são tão burros, mas são tão burros, benzos Deus, que nem repararam que o câmara até tinha o fato de treino do Benfica. Portanto, e enquanto o status quo vigente se mantiver, não há perguntas incómodas. Eu lembro-me aqui há uns anos, e permitam-me fazer aqui um bocadinho de RTP Memória ou de Canal História, aqui há uns anos, com o Domingos, paciência, que no meio disto tudo é um menino do coro comparado com os outros artistas que por aí andam, em que ele estava, salvo erro, no Braga e no Estádio da Luz, ele vem a queixar-se de um lance no Estádio da Luz, e eu estava na altura na Antena 1 e eu tive um bate-boca com ele em que eu tive que lhe dizer na cara, e eles não gostaram e levantaram-se e foram-se embora, e foi nessa noite que tinha dormido preocupado, porque nas 3 últimas jornadas o clube dele tinha sido completamente beneficiado, inclusive na jornada anterior com o Leiria tinha sido gamado a torto e a direito. E eu confrontei o Domingos Paciência na sala de imprensa. Só que ninguém gosta de confronto. Ninguém gosta porque acham que uma pessoa que fazer perguntas está contra e está a favor de outra, de quem quer que seja. Mas não. Carlos, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Acho que acrescentaste aqui algumas coisas. A verdade é que interrompeste o meu raciocínio e, portanto, tudo aquilo que eu disse ficou, porque vou ter de cobrar por fazer consultas de psiquiatra para estás a falar muito tempo. Bom, eu vou deixar de falar por esta ordem de ideias, só vocês dois é que falam, portanto eu vou passar só a fazer perguntas, não é? Estava a tentar o que é que se passou ontem à noite e não pude. Mas pronto, não tem mal. Eu gostaria de ter conseguido concluir, não foi. Mas devo-te já dizer uma coisa, e para que a gente não entre em teorias de conspiração, a Sport TV não faz transmissões de televisão, portanto a Sport TV não tem meios e subcontrata as transmissões. E é evidente que o realizador de uma transmissão segue as indicações que vai ouvindo, um bom realizador ouve o que é que os comentadores estão a dizer e, portanto, se ele diz que isto não tem interesse, ele muda, mas a Sport TV não tem meios técnicos e comenta todas as transmissões. Portanto, isso da Sport TV, como eu já vi várias vezes em fóruns de vários clubes, não é? Porque eu gosto de ver fóruns de outros clubes, que é que não põe os riscos direitos, que não mostra as repetições, que não sei como. Não é para prejudicar nenhum dos clubes, pode acontecer. Os riscos direitos põe-nos sempre, mas o de não mostrar as repetições e não sei o que mais, se acontece, não é dirigido nem é o alvo de nenhum dos clubes, porque por acaso eu conheço várias pessoas que fazem as transmissões da Sport TV e não me parece que isso esteja na cabeça delas. Portanto, vamos tirar essa história da Sport TV da cabeça, porque não é assim que as coisas funcionam. Mas o que funciona, isso é jornalista, é a questão de não haver uma alma, um jornalista que pergunte o que é que aconteceu ali. Portanto, não sei se lembras dos Oscars, que houve um tipo que deu um murro ao outro. E é a mesma coisa quando o entrevistarem, perguntarem de tudo a vida dele, menos que acabou de dar um murro a alguém. Portanto, é quase a mesma coisa. Estamos aqui a ver Conceição a fazer assim lá para o banco do Casa Pia e de repente não há um jornalista que lhe pergunte que raio de jeito é aquele. Portanto, o condicionamento, se existe, devia ser denunciado e não há qualquer jornalista que possa fazer o seu trabalho sentindo-se condicionado. Se sente condicionado, não pode ser jornalista e não pode estar lá a fazer as perguntas. Porque condicionados são as pessoas que vão para a Ucrânia fazer a cobertura da guerra, esses sim correm riscos de vida. Agora, fazer realismo no Estado de Dragão não devia ser assim uma coisa
que assuste ninguém, acho eu. Portanto, que eu saiba, nunca ninguém morreu no Estado de Dragão por causa dessa questão. Por isso acho que muito deveria ser dito porque é que essas perguntas não são feitas. E, portanto, eu gostava de voltar à trilogia e vou passar já ao José Brandas Neves, que é o facto de a arbitragem ter sido péssima e o comportamento, e agora sim, José Brandas Neves, o comportamento do Sérgio Conceição nos Estados portugueses só é permitido porque a Liga Portuguesa de Futebol assim o deixa, porque os agentes de futebol em Portugal assim o deixam, e é assim que nós não conseguimos valorizar nem o futebol português, nem os direitos de transmissão, nem rigorosamente nada, porque isto é tudo uma vergonha. Permite-me responder à tua pergunta com um facto. Os jornalistas não fazem perguntas no Estádio das Antas, e tu falaste aí do murro do Will Smith, porque milhões em todo o país viram há uns anos, ainda no Estádio das Antas, 3 adeptos do Porto, Catatão, ou Militão, ou Catatau, ou o que é que foi, entrar e um irmão entrarem em campo, agredirem o repórter da RTP, irem inclusive buscar um ferro para lhe darem. Toda a gente viu, e depois eles saírem e subirem as bancadas e irem-se embora, e quando foram perguntar ao jornalista, ele disse que não tinha sido agredido. O que é certo é pouco tempo depois ele pediu a transferência da RTP Porto para a RTP Lisboa. José Brandas Neves. Eu sobre o jogo de ontem tenho uma perspectiva, se me permitem, mais ampla. Acho que o que está a acontecer e o que tem acontecido ultimamente, não só com o Sérgio Conceição, mas com o engenheiro Luís Gonçalves, é uma questão de cultura desportiva. É uma questão que se entranhou nos últimos tempos naquele clube de cultura desportiva. E depois as pessoas têm que ter aquele tipo de atitudes para ficarem bem vistos para a massa adepta. Portanto, se for um treinador que não tenha aquele tipo de atitudes, está desgraçado. Está desgraçado porque não é visto, nem bem visto pela massa adepta. O Sérgio Conceição tem tido bons resultados, é um bom treinador, mas realmente deixa muito a desejar na sua postura enquanto agente desportivo. Uma pessoa que é expulsa 23 vezes, eu julgo que isto será um recorde mundial, um recorde que nos envergonha a nós, portugueses. É uma pessoa que não pode levar sistematicamente um jogo de castigo como tem levado nos últimos tempos. Portanto, o Bruno há bocado ia buscar o exemplo de Inglaterra, eu dava só o exemplo que aconteceu recentemente com o Fulham, com o treinador português, que lá está, e com o Mitrovic. O Mitrovic, que fez uma coisa que eu vejo quase todas as semanas nos jogadores portugueses, que é empurrar árbitros, levou 6 jogos de castigo por empurrar um árbitro. Qualquer treinador que tivesse este tipo de atitudes, a dizer que vocês estão a ser pagos, eu acho que não treinava se calhar durante uma época, ou deixava de ser treinador, como dizia o José Carlos Soares. Portanto, mas a questão aqui é mais ampla. A questão aqui é que não só o Sérgio Conceição, o engenheiro Luís Gonçalves, aquele homem de 2 metros de altura e com grande poder físico, está sempre a tentar bater em toda a gente. A questão eu digo que é mais ampla porque eu há pouco estava a ler umas declarações que um antigo dirigente da Liga e que foi inclusivamente dirigente do Futebol Clube do Porto também, que é o Sr. Dr. Guilherme Aguiar. E o Sr. Dr. Guilherme Aguiar fez afirmações à Antena 1 que eu acho que são 2 pérolas vindo de quem vem, de uma pessoa que tem experiência do futebol, uma pessoa que foi dirigente do futebol, uma pessoa que foi dirigente do Futebol Clube do Porto, dirigente máximo do futebol na Liga, dizia que eu não direi que houve, estava-se a referir àquele gesto do pagamento, eu não direi que houve, mas também não direi que não houve. Epá, eu peço desculpa, mas isto são afirmações que realmente não dignificam nada nem ninguém, e para dizer isto mais valia estar calado. Mas depois termina dizendo que as pessoas no futebol ofenderem-se é normal. As pessoas ofenderem-se no futebol é normal. Quer dizer, quando este tipo de afirmações, este tipo de Zé, cultura... é normal no futebol português, ele esqueceu-se de acrescentar isso.
ou então foi a Antena 1 que cortou isso, estou a brincar, porque o devido respeito à Antena 1, ou foi o jornal O Jogo, e com o devido respeito ao jornal O Jogo, onde eu li estas declarações, que pura e simplesmente também cortou, e estou a brincar também, resolvo desde já. Sim, estavas a brincar na parte do respeito ao jornal O Jogo, não era? Estava a brincar sobre todas as partes, só não estava a brincar na primeira parte em que tu ficaste ofendido. Portanto, em relação a isto, eu quero dizer que é uma questão... Também já ficou ofendido comigo, Sr. Bandas Neves. Ele hoje depois dizia que estava... Hoje, pronto, mas pronto. Foi muito ofendido hoje. Está muito ofendido. E o que só queria dizer é que isto é uma questão cultural. Mas a questão, já agora, recordar aqui, a questão da arbitragem portuguesa também tem a sua culpa. E de que maneira? O exemplo de ontem foi um segundo exemplo daquilo que se viu em Alvalade no jogo anterior e na noite anterior. É vergonhoso. É vergonhoso. Como é que o árbitro valida um golo, apesar do seu árbitro auxiliar ter sinalizado dizendo que é falta, ele valida o golo, depois de validar o golo e apontar para o meio campo, é que vai ver as imagens e invalida o golo com uma falta que realmente para mim existe. Mas, portanto, a arbitragem portuguesa, pura e simplesmente, leva a que também aconteça muitas... E depois não têm coragem para expulsar as pessoas, não têm coragem para, pura e simplesmente, dar 2 ou 3 vermelhos. Aquelas atitudes ontem do engenheiro Luís Gonçalves não lembrou o diabo. E foram contra a equipa de arbitragem. Agora, o que é que acontece? O último senhor árbitro que teve coragem de pôr o senhor engenheiro Luís Gonçalves na rua, teve 10 jogos sem arbitrar. E foi ameaçado por ele, porque as imagens... 10 jogos sem arbitrar. E, portanto, as pessoas, é nisto que as pessoas vão se rodeando e o nosso futebol vai se rodeando disto. Portanto, quando me disseram que era muito bem eleito aquele senhor e que foi eleito com o apoio de muita gente para a Liga Portuguesa, não é nada bem eleito. A eleito é preciso ter uma pessoa com coragem, é preciso que haja árbitros com coragem, é preciso que haja dirigentes de arbitragem com coragem e é preciso que se fale nisto. É preciso é que não venham cá branquear este tipo de atitudes, dizer Sérgio Conceição é assim. Pá, mas se é assim, tem que se alterar. Ele é assim porque ele gosta e vive com muita emoção o futebol. Pois, mas então está no lugar errado, não pode ser treinador. Estas coisas é que têm que se dizer. Agora, nas Antas é difícil, ou no Dragão, é difícil fazerem-se estas perguntas, porque depois corre-se o risco de não sair-se de lá vivo, como já aconteceu muitas vezes e com muitos jornalistas. José Carlos deu um exemplo, mas haverá mais exemplos com certeza por aí. E quer dizer, mas também não nos vai valer de nada, porque continuam com aquelas emoções bacocas e por isso simplesmente vão perder o campeonato, porque o Benfica vai ganhar o campeonato. Eu não sei se vocês repararam ontem, mas houve uma declaração na sala de imprensa por parte do treinador do Porto, em que parece que estava a regressar aos anos 80, volta a ser hasteada a bandeira do regionalismo. As pessoas do Porto e nós do Norte, vamos ver, essa coisa de ser, e está aqui o Bruno, e ele vai perceber perfeitamente, isto não é nada, atenção, contra, mas o ser do Norte e ser alguém que não gosta de perder, não tem que ser ordinário, não tem que ser mal formado, não tem que ser execrável. Porque no desporto, todos querem ganhar em alta competição. Mas para isso não se fazem figuras execráveis que denotam baixa educação, má formação, deficiente formação intelectual e moral. O ser do Norte, como ele ontem veio hastear outra vez a bandeira e nunca desistir, não tem que estar relacionado com personagens menores de uma qualquer ópera bufa de terceira ou quarta categoria. E é isso que eles são. Tu disseste, Zé, que o Sérgio Conceição foi expulso. Ele foi expulso 22 vezes desde que é treinador.
12 dessas vezes. Eu hoje li uma peça de 23. Porque ele ontem não foi expulso, mas há quem diga que ele mas eu foi. não sei contar Pronto. com ontem, não estão a contar Ele com foi ontem. expulso 10 vezes antes de voltar ao Porto, na época 2017-2018. E desde que está no Porto, desde essa temporada, foi expulso 12 vezes, sendo que dessas 12 vezes, 3 já foram esta temporada. E o castigo padrão, já foi aqui referido pelo Bruno Costa Carvalho, é um jogo. Fui eu que disse. Foste tu, pronto. O castigo padrão é um jogo. E falaram também aí, isto era para ser a minha nota de rodapé, mas não tem problema, eu avanço também já. Era para ser pronto, a minha. Também era para ser mas a pronto, minha. mas avanço já com isso. É assim, falaram aí de um senhor que nem sequer tem capacidade de ser o Tyrion Lannister, aquele personagem do Game of Thrones, aquele pequenino, o anãozinho com aquele Dinklage, o ator, faz. Portanto, ele nem sequer o Tyrion Lannister, que é o personagem dele no Game of Thrones, ele consegue ser. Se quiserem ir para o Tolkien, ele não consegue ser um hobbit, que também são baixinhos. Ele não consegue sequer ser o Balin, aquele anão dos bigodões grandes que andava sempre, que nunca queria desistir. Eu acho que esse personagem, que inclusive, volto a dizer, é administrador da SAD, de um dos maiores clubes portugueses e de um dos clubes também mais titulados na Champions, eu acho que ele não passa de um fétido orc, que também são pequeninos. Porque mas tudo isso tem a ver com isso, que passa a redundância aqui do isso e do isso e do isso, aquilo que, salvo erro, o Bruno tinha referido, que é, eles têm que parecer assim combativos para agradar àquelas hostes mais indefectíveis. Ou seja, eu acho que foste tu, pronto. Não passa senão de sabugice. Exatamente. Sabugice, ou seja, a má formação está lá. Porque muitas vezes o grau académico é inversamente proporcional à formação intelectual, moral, ética, à educação. O grau académico é algo que vem porque a pessoa estudou ou não estudou, pode ter feito os exames ao domingo como o outro que chegou a primeiro-ministro, não é? Mas pronto. Agora, isto é tudo uma vergonha. Como diz o Bruno, agora esta foi o Bruno. É tudo uma vergonha. E enquanto o futebol português estiver assim, tal como disse o Bruno, ninguém lá fora pega no futebol português. Ninguém. Exatamente. Ninguém lá fora. Porque isto... E depois admiram-se, falaram nos árbitros. Há quantos anos não vemos um árbitro português em europeus ou mundiais? Mas a FIFA e a UEFA estão a dormir? Deram agora um rebuçado ao Artur Soares Dias nesta meia-final. Ele pode ir apitar a final da Taça Confederação. Vocês acreditam que ele apitou o jogo, só fez as neiras? Ele foi criticado, coisa que lá fora nem se vê tantas críticas aos árbitros. Ele foi criticado. Podemos dia fazer um especial sobre tudo isto e haverá muito mais para dizer, e eu aponto-vos. As coisas em Portugal, o futebol português só vai mudar quando uma pessoa deixar de estar ligada ao futebol português. E depois, nessa altura, falaremos. Mas estavas a dizer, Zé. Eu só queria dizer o seguinte, estamos a falar daquilo que se passou ontem no jogo do Futebol Clube do Porto, já falámos aqui das questões que estão ligadas ao Futebol Clube do Porto e à sua cultura desportiva, mas eu queria deixar aqui bem realçado, porque ao longo dos anos tenho escrito e tenho defendido isso, eu não me orgulho nada quando o Benfica teve atitudes da mesma natureza. Portanto, eu não estou orgulhoso quando o Benfica, por exemplo, fechou a luz e ligou a rega numa altura em que o Futebol Clube do Porto veio ser campeão aos Estádios da Luz. Tenho vergonha dessa atitude do meu clube. E tudo que o meu clube, tenho vergonha da atitude do meu clube, quando numa Taça de Portugal se disparou um Verileitis, matou uma pessoa.
Eu tenho vergonha dessas coisas enquanto benfiquista que sou. Agora, eu não posso é ter telhados de vidro, eu não posso é criticar os outros e depois fazer pior do que eles, que é o que, de modo geral, faz o Futebol Clube do Porto. Vir dizer que, e desculpar-se, que aquela atitude de ontem tem a ver com o jogo da primeira volta, onde o treinador adjunto deu saltos de contente por empatar com o Porto. Qual é o treinador de uma equipa, seja ele principal ou adjunto, que luta para não descer, jogando em casa com o Porto, com o Benfica ou com o Sporting, não ficam contentes quando empatam. Aquelas equipas lutam pela permanência na Primeira Liga. E estes jogos que vêm, quando têm estes jogos com os três grandes, e lhes cai um ponto, dois ou três, dois já não. Cai um ponto ou três, eles por isso simplesmente têm que ficar radiantes. Porque é isso que eles vivem, é do seu pontinho semana a semana. Portanto, esta desculpa é uma desculpa esfarrapada e é uma desculpa que não cola, não liga, não faz sentido. Não sei, sabes uma coisa, e o Bruno agora a seguir poderá comprovar ou não. A grande maioria dos adeptos do Porto, a grande maioria dos adeptos, eu aqui vou distinguir o que é o Porto e o que é o Futebol Clube do Porto. A grande maioria dos adeptos do Futebol Clube do Porto não se revêem nestes comportamentos. Não, e o Bruno poderá, pronto, como o Bruno vive no Porto... O Bruno melhor do que ninguém. Sim. Não estou minimamente de acordo. Portanto, acho que a grande maioria, vastíssima maioria, a esmagadora maioria dos adeptos do Porto revê-se. Não vê. Revê-se, mas há muita gente que não se revê. E também acho, nós não somos nos santos, ou seja, acho que quando o Barão das Neves diz um bocadinho que não se revê quando nós ligamos a rega, quando o Porto ganhou lá o campeonato do Estado da Luz, critiquei fortemente isso nas redes sociais, minimamente nesse comportamento, mas eu também acho que a maioria dos benfiquistas se riu e gostou. Mas ora está. Por isso é que eu estou a ser contra a natura. Falta de cultura desportiva no futebol português. Completamente de acordo, Bruno, completamente de acordo. É porque eu vejo nas redes sociais que as grandes maioria dos benfiquistas, e peço desculpa de interromper, mas interliga com o que eu estava a dizer, a grande maioria dos benfiquistas acha que nós devemos ter o mesmo tipo de atitudes que eles têm. E eu não vejo isso dessa forma. Não vejo isso dessa forma. Peço desculpa de ter interrompido. Não tem nada a interromper, não estou mal de interromper. Eu acho é que tenho a certeza absoluta que a esmagadora maioria dos adeptos do Porto compreende, gosta e apoia todas estas atitudes do Sérgio Conceição, e lá do outro que ameaça toda a gente, tudo e todos, lá o administrador do Porto, que depois, ainda por cima, ameaça um árbitro que depois é castigado só por fazer o seu trabalho. É a República das Bananas. O que é que a gente está a fazer? É a República das Bananas. Completamente. E quanto às arbitragens, e eu aqui gostava de dar aqui uma palavra de apreço a alguém que, por acaso, até vai ser nosso adversário nesta semana. Mas eu acho que a única pessoa que, de facto, tem dito algumas coisas com razoabilidade ao estado atual do futebol português é o Frederico Varandas. Sei que a maior parte dos meus consórcios nisto, e também sei que vamos jogar em Alvalade esta semana, e espero que ainda possamos falar um bocadinho sobre isso, e espero que nós tenho a certeza que vamos lá ganhar. Mas a verdade é que quem se insurgiu contra as claques, também por um motivo óbvio do que aconteceu no clube, mas também vem falar contra uma série de podridão que existe, quer no Futebol Clube do Porto, quer no Benfica. É pena ele também não se referir aos casos internos, que também teve alguns, mas de facto é preciso que os novos dirigentes, o Rui Costa é um dirigente novo, depois de um dirigente péssimo como tivemos, como foi o Luís Filipe Vieira, e que não é exemplo para ninguém na experiência do futebol português. Portanto, não é mesmo exemplo para ninguém. A diferença é que eu não vejo nenhum portista dizer isto sobre o Sr. Pinto da Costa, mas sobre o Luís Filipe Vieira, que era o
o nosso presidente, eu digo que não era sempre para ninguém, e por isso me candidatei contra ele para a presidência do Benfica, em listas que também o José Brandas Neves participou, e, portanto, sem sombra de dúvida que nunca me revi em comportamentos que não fossem defensores da verdade esportiva. E de um comportamento que seja civilizado, honesto e limpo face aos nossos adversários. Portanto, os nossos adversários, eu gosto da atitude dos americanos da NBA. Quando fazem um jogo de basquete, eles são todos ultra-adversários, mas depois defendem podem almoçar e jantar junto, defendem o produto. E também na NBA o terceiro castigo é a irradiação. Portanto, as pessoas podem andar muito a dizer, por exemplo, o treinador pode queixar-se da arbitragem uma vez, a segunda, a terceira já não vai queixar-se mais, porque já não é treinador da NBA, vai ter que treinar para outros sítios qualquer. Portanto, se isto acontecesse no futebol, e não é só no futebol português, se isto não acontecesse no futebol, tudo seria diferente, mas de facto nós vivemos num sistema sem honra e sem qualquer dignidade, o que a mim me entristece. Portanto, José Carlos, se tu pensas que os adeptos do Porto não se revêem no comportamento de Sérgio Conceição, e tu és completamente equivocado. Bruno, como tu sabes... Mas a vastíssima maioria, mas eu arriscava um número para de 95%, olha, estás a perceber, ou mais, estás a perceber. Como tu sabes, entrou-me um adepto do Porto para a porta dentro, não é? Pronto. Ele e a família dele. E nós conversamos. E ele diz que ele, no princípio, quando era miúdo, ia ver os jogos para o pé dos Super Dragões e não sei o quê. E quando ele começou a crescer, começou a perceber que não era propriamente aquilo que ele queria, primeiro, para a vida dele, não era? E segundo, não eram propriamente aqueles os valores porque também há valores que são passados pelos avós de outros clubes. Atenção, todos os clubes têm os seus valores bons e têm as suas coisas más. Aqui não há, pronto. E ele disse, não foi isto que o meu avô, quando eu era pequenino, me levava pela mão para ir ver jogos do Porto. E posso dizer que eles eram, os pais e os avós, eram apoiantes daquele teu amigo que chegou a fazer crónicas aqui na rádio, que foi candidato a presidente do Porto. José Fernando Rio. Exatamente. Portanto, e diz ele que ele e os amigos dele, daquela geração, pronto, também estamos a falar de pessoas, pronto, não é propriamente, com todo o respeito, não são do bairro do Cerco, não é? Pronto, com todo o respeito, atenção, há grandes benfiquistas no bairro do Cerco, eu conheço dois, pelo menos, mas não é por aí, mas quer dizer, por isso é que eu digo, a maioria dos adeptos não são aqueles que a gente já conhece, os arruaceiros, pessoas com 2 dedos de testa, naturalmente não querem perder com o Benfica, nem a feijões, como os adeptos do Benfica não querem perder com o Porto, não querem perder com o Sporting, não querem perder com ninguém. Mas eu acho que tem que haver limites. Não quero perder com mas ninguém, eu prefiro perder do que ganhar da forma como o Porto ganhou muitos títulos nos anos 80 e 90. Eu prefiro perdê-los. Mas isso sou eu, e eu não sou a maioria dos adeptos do Benfica. Entendes, Bruno? É a leitura que eu faço. Se calhar as pessoas que eu conheço, que são adeptas do Porto, e conheço algumas, se calhar são pessoas que têm uma certa dimensão moral, intelectual e de educação e de formação, que se calhar outros não têm, como há adeptos do Benfica que acham que o Benfica devia fazer, torcer e acontecer. Infelizmente, e tu sabes que é verdade, tu falaste há pouco do exemplo da rega e de apagar as luzes, e foi o Zé Barão das Neves, e o Zé Barão das Neves que falou da história do Very Light. Infelizmente há pessoas que ainda defendem o Inácio que foi o adepto do Benfica, que
Se me disseres assim, ele quando disparou o Very Light era para matar, não era. Não, claro que não. Mas lá está, Claro que lá não. está. E nós agora Claro que vimos que essas coisas se mantêm. O Benfica foi castigado porque em Milão apareceram meia dúzia de arruaceiros que mandaram tochas para dentro do relevado. Entendem? É esta falta de cultura desportiva. E em Portugal as pessoas não gostam de desporto, gostam de futebol. E nem gostam de futebol, gostam só dos seus clubes. E em Inglaterra isso não acontece. E a Inglaterra, que era um dos países mais violentos, tirando ali as Sérvias e as Croácias e a América do Sul. Mas nós somos o terceiro mundo da Europa no que diz respeito ao futebol. Porque na Inglaterra eles acabaram com a violência nas bancadas. Hoje tu vês famílias inteiras, com crianças, a irem aos jogos em Inglaterra, coisa que não vias há 20 ou 30 anos atrás. E vês porquê? Porque acabaram com as claques. Os miúdos vão junto ao relevado. Eu já presenciei isso mais que uma vez. O teu neto também já foi? O último jogo com o meu neto que eu fui ver, em que fui ver o Nottingham com o Newcastle, o meu neto saiu do pé de mim, eu estava ali numas cadeiras acima, foi para junto do relevado com alguns conhecidos miúdos, ver o treino e tentar ver se algum lhes dava um autógrafo, porque estão ali bem próximo e há essa proximidade. Não há redes, não há fossas, quer dizer, não há aquele espaço grande, não há nada. Agora, se me permitem, eu gostava de dizer aqui duas coisas. Primeiro, os discursos, do modo geral, não têm sido o caso atualmente do Presidente do Benfica. E daí eu ter dito, e reafirmo, que acho que a comunicação do Benfica tem funcionado muito bem e o Presidente tem estado à altura disso, inclusivamente quando cumprimenta presentes adversários. Agora, o Bruno falou aqui no Varandas, há realmente questões no Varandas que eu devo dizer que eu tiro o chapéu. Mas também há questões, quando nós criticamos os outros, não nos podemos esquecer da nossa casa. Correto. Quer dizer, eu não estou a defender o Bruno, mas ele também disse isso. Principalmente aquele senhor que tem de apelido Braga, está sempre ali com a língua muito afiada, que é o vice-presidente, que agora vai-se embora no final da época, sempre a falar do Benfica e do Porto como maus exemplos. Ele não se pode esquecer que tem tão maus exemplos como os outros, quer dizer, não vou falar em Paulo Pereira Cristóvão, não vou falar... Não vais falar no Cashball? Mas não vou falar no Cashball, mas ele tem tão maus exemplos. Não vais falar em Alcochete? Não vou falar em Alcochete. E estou a falar, que foi o que tu fizeste há bocado, disseste que não comentavas, depois comentaste. Mas pronto. Mas para dizer que até esta atitude agora do senhor de querer aumentar o seu vencimento na SAD fica mal. Um conjunto, quer dizer, ele tem o poder de poder decidir o seu aumento de vencimento. Faz-me lembrar aquelas situações corporativistas quando pura e simplesmente os juízes não concordaram e fizeram uma ação em tribunal. Mas eu queria aqui... Porque acho que é importante isto. Eu prefiro 1000 vezes que um presidente suba o seu salário do que anda a roubar o clube. Mas completamente de acordo. Completamente de acordo. Agora, a maneira como é feita é que, repara uma coisa. Então, isso aí é que se calhar o Zé devia pensar num programa. Como é que é possível administradores de SADs terem prémios de objetivos quando as SADs têm prejuízo? Quer dizer, isso aí é que eu não percebo. A SAD é para dar lucro, não é para dar prejuízo. Agora, a SAD tem um prejuízo, a SAD do Porto teve um prejuízo de milhões. E os seus administradores receberam prémios de milhões, isto não faz sentido. Mas a SAD do Benfica também teve prejuízo, não teve? Mas não teve prémios. Sim, mas isso como o Porto gera o clube deles... Agora, eu gostava de lançar aqui para a discussão outro assunto, que é um assunto benfiquista. Eu agora, vocês vão pedir desculpa, mas eu acho que já estamos com quase 50... Aí não falamos do Grimaldo? Já estamos com 55 minutos. E antes de falarmos do Grimaldo, meu caro Bruno Costa Carvalho, acho que devíamos falar um pouco do Sporting Benfica do próximo domingo às 20h30 da noite em Alvalade. Claro que sim. E passo da bola. Claro que sim. Não há muito para dizer. Acho que estou confiante que o Benfica vai ganhar o jogo. O Sporting precisa de ganhar o jogo, o que para nós é bom.
porque o Braga, neste momento, tem, salvo erro, 4 pontos de avanço sobre o Sporting. E penso que é fundamental para o Sporting, e isso para nós é ótimo que assim seja, porque vai abrir muito mais espaços do que poderia ser noutra situação. O Benfica recuperou a sua forma. Perdeu, as equipas não conseguem manter a forma igual durante o ano inteiro. Infelizmente nós perdemos-a muito crucial. Perdemos com o Porto e fomos eliminados da Champions. Foi um preço muito alto para ser pago. Acho que é uma situação a equacionar e a rever para o próximo ano. Mas nós estamos outra vez em grande forma. Fizemos um jogo maravilhoso contra o Braga, fizemos um grande jogo em Timão e, portanto, estou completamente convencido que nós jogarmos o futebol que sabemos jogar e em situação de normal, sem grandes casos de arbitragem, sem grandes situações inesperadas, se tudo correr dentro do que é a normalidade, o Benfica sai de Alvalade com uma vitória e sai de Alvalade campeão. Portanto, é isto. Claro que há aqui uma confusão sempre ligeira entre aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo e aquilo que depois eu penso que vai acontecer, mas tentando ser o mais objetivo possível, o mais moderado possível, sem entrar em quaisquer euforias ou faltas de respeito adversário. Eu creio que o Benfica vai ganhar Alvalade. Zé. Só há uma coisa, Bruno. O Sporting pode entrar em campo já sem qualquer hipótese de ir à Liga dos Campeões. Porque se no dia anterior o Braga ganhar ao Boa Vista, o Sporting já não tem qualquer hipótese de atingir a Liga dos Campeões. Isso só acontece se o Braga não ganhar no sábado às 6 da tarde. ao Boa Sábado Vista, às 6 da tarde no Bessa. Mas o jogo no Bessa, exatamente. O jogo é difícil para o Braga. Um jogo difícil. Eu acredito muito que o Braga ganhe. Se o Braga não ganhar ao Boa Vista, empatar ou perder, e o Sporting aí se ganhar, o Sporting ainda mantém intactas, digamos que o Sporting ficará ficará um bocadinho na situação como o Porto ficou ontem à noite, naquela ansiedade, né? Ainda a pensar que com o devido respeito do Sporting e dos meus amigos que também tenho de Sportinguistas, tenho em todos os quadrantes, eu acho que nós vamos ganhar Alvalade. Portanto, permitam-me uma brincadeira, acho que as tradições são para se manter e, portanto, é já uma tradição o Benfica ganhar em Alvalade e, portanto, eu acho que as tradições são para se manter e eu acho que nós vamos ganhar Alvalade. Estamos a jogar um futebol muito bom. Muito bom. O Benfica, no passado fim de semana, ganhou 5. O Benfica podia ter saído de Portimão com uma goleada daquelas de encher a vista. Porque realmente praticámos um futebol e há jogadores ali que vão acabar outra vez a época. Não me vão levar a mal, mas eu tenho que referir aqui o golo do Gonçalo Ramos. O rapazito andava a ser criticado aí, que há 7 jogos, ou há 6 jogos, ou há 7 jogos, não marcava golo. Mas um avançado sempre fazer um golo usando os 2 pés, ou como dizia o falecido Alves dos Santos, usando o pé que tem mais à mão, portanto, é uma coisa extraordinária. O homem usou ali o pé esquerdo e o pé direito numa jogada extraordinária, numa jogada que começou no João Neves, se eu não estou em erro, e depois passou no Neres, acho eu. Agora não estou a ver bem, mas foi extraordinário. Agora, em relação ao Alvalade, o jogo pode ter a importância que terá, julgo eu, para o Sporting, reafirmo aquilo que disse no início, em função do resultado do Boa Vista Braga. O resultado do Boa Vista Braga pode dar ali algum pimentão, digamos assim, ali, algum ácido ali ao jogo, porque senão o Benfica, eu acho que o Benfica ganha em Alvalade e o Benfica faz a festa no próximo fim de semana, mas independentemente disso, e por isso é que agora altero a minha percentagem para 99%, mas independentemente disso, acho que o Benfica, seja qual for o resultado que fizerem em Alvalade, depois tem a festa para fazer na Luz contra o Santa Clara na última jornada. Eu sinceramente acho que o Benfica não perde em Alvalade.
não tenho tanta certeza assim, porque o derby de todos os derbys, parafraseando o Saddam Hussein, não era a mãe de todas as guerras. Eu acho que o derby de todos os derbys, o clássico de todos os clássicos, é um Benfica Sporting e um Sporting Benfica. E eu acho que, tal como todos os outros clubes, o Sporting, até por maioria de razões, não nos podemos esquecer, por maioria de razões, desde a sua fundação, não é? Em 1906, em que o Sporting, na sua fundação, foi buscar quase a equipa toda do Benfica. José, vamos lá falar a Eu sério. estou a falar a sério. Não estás. Não estou. Se formos, nós vamos falar de derbys, se formos falar de derbys, que na seção da palavra derby, que são duas equipas da mesma cidade, é verdade que o Benfica Sporting é de facto um derby, porque é mais importante. Aconteceu para aqui qualquer coisa. Aconteceu, mas já está reativado. É mais importante que um Porto Boa Vista ou que, sei lá, a ideia. Bruno, eu estava a dar a minha opinião. E a minha opinião é que um clássico é. O Sporting nos últimos 40 anos ganhou 4 campeonatos. Vamos lá ser sérios. Nos últimos 40 anos o Sporting não existe. Portanto, o nosso rival é o Porto. Bruno, o Sporting. Eu estou a dar a minha opinião. E a minha opinião, para mim... Não sei se... Não é, isso não tem a ver com opiniões. Desculpa. Isso tem a ver com opiniões. Tem a ver com a realidade dos factos. Nós estamos aqui. Bruno, na minha opinião, é mais... Eu não sei se estás a ouvir o que estou a dizer. Agora estou frisado. Não estás. Agora já não estou. Não, é que tu não ouves o que eu digo, estou a dizer há 10 minutos. Não está frisada. Não está frisada, Bruno. Eu estou a ouvir. Mas não estás frisado. Estou aqui a dizer. Pronto, o que eu te estou a dizer é que essa história de que o clássico dos clássicos é o Benfica Sporting é só patético, mais nada. Eu não posso ser patético também. Nós, Porto, dividimos campeonatos todos. Agora, ir buscar a fundação do Sporting ou a fundação do Benfica não faz sentido. Não faz para ti. Para mim faz. Para mim. Os adversários têm que ser com o respeito que cada um merece e com a proporcionalidade de cada um merece em termos do que joga. O Sporting neste momento é o quarto classificado. Não faz mal a ninguém. É um clube que tenta fazer do jogo contra o Benfica sempre o jogo do ano. O que não acontece com o Porto, que quer ser campeão todos os anos. Portanto, ótimo, ninguém está por isso em causa. Para mim. O jogo com o Sporting, por definição, não tem o interesse de ter contra o Porto. Não é? Volto a dizer, para mim, o jogo... Isso é problema do Benfica. Mas é que eu vou-te explicar porque é que eu estou a reagir. É que nós, quando jogamos contra o Porto quando joga contra nós, sabe que o título passa por ali. E nós pomos com esta conversinha, de Amadora, que é o Sporting, que não é nada, e portanto quando jogamos contra o Porto perdemos sistematicamente porque não sabemos o que estamos a fazer. Portanto é uma questão de atitude perante os jogos, e nós começamos a perder os jogos com o Porto e parece que temos medo de jogar com o Porto por causa destas brincadeirazinhas que o jogo com o Sporting é que é o jogo do ano. Nós fomos ganhar ao Dragão este ano. Pois fomos, e bem, e fiquei todo contente, mas depois perdemos aí na Luz, sabe-se lá bem porquê. Mas quando nós preparamos... E também não ganhaste na Luz ao Sporting? Quando empatamos, quando preparamos uma época, nós temos que saber eu imagino que os treinadores fazem isto e têm que planear e sabem bem quem são os seus principais adversários e de onde é que vem o perigo para ser campeão, e vê nos últimos 40 anos quem é que ganhou mais campeonatos e faz ali a listagem e vê o que é o Sporting. O
Sporting ganhou o campeonato há 2 anos e vai ganhar um daqui a 15 ou 16 ou 17 anos, ou se calhar nunca mais, sei lá. O Sporting não é uma equipa muito relevante, mas pronto, Independentemente de toda a razão que tu tens acerca dos títulos e tudo mais, para mim, o clássico mais importante, para mim, aquele que mexe mais comigo, é um Benfica Sporting ou um Sporting Benfica. Mas é a minha opinião. E reconheço. É um Inter Milão. É mais do que isso. É mais. O Bruno não vive a realidade. Não vive. Não... E é mais uma disputa. Eu tenho ouvido com paciência o que o Zé Carlos diz, que eu sou um tipo aqui do Norte. Vocês, para mim, são todos do Norte, porque eu nasci em Bissau, que é bastante mais a sul do que Lisboa. Vivi 7 ou 8 anos em Lisboa, vivi muitos anos no Porto, vivi em Londres, vivi em Madrid, vivi em Nova Iorque, ou seja, não há aqui grandes questões, não é o sítio onde eu vivo, não é muito significativo para a relação que eu tenho com o Benfica e da forma como eu entendo o futebol português. Agora, olhar para o futebol português atual, eu tenho 55 anos, sou adulto desde os 14, 15 anos, que tenho um entendimento de um adulto de mim próprio. E com franqueza de toda essa minha vida, vi o Sporting ser campeão 3 ou 4 vezes. Nunca vi o Sporting ir a uma final europeia, por exemplo. Nunca vi. Por acaso vi. Perdeu em casa com os russos. Mas com o P0. Mas o Sporting não é uma equipa. Pronto, é uma equipa interessante, mas não é uma equipa. É como eu também vi o Boa Vista ser campeão uma vez. Pois, claro, também viu. O Boa Vista ser campeão, estamos aqui a falar do Boa Vista, não é? Eu também vi o Braga ir a uma final da Liga Europa, fui tantas vezes como o Sporting, portanto, acontece no Sporting, não queremos comparar com o Porto, que foi campeão europeu, que ganhou lá a Taça Toyota, ganhou a Liga Europa, não tem nada a ver, teve treinadores como o Mourinho, o Sporting não tem nada disso, o Sporting não tem nada disso, o jogo com o Sporting, pronto, eu joguei para lá é como ir jogar a Guimarães, é ir lá e ganhar, e ponto, e acabou. E lá e mostrarmos que somos muito melhor que eles, porque somos muito melhor que eles. É que não há conversa, somos muito melhor que eles. Temos um orçamento muito maior, temos muito melhores jogadores, temos muito melhor treinador. Por exemplo, talvez não tenhamos, que acho que o Sporting, na sua história recente, deve ter o melhor treinador do que eu me lembro. Mas de facto, temos tudo para lá ganhar, tudo. É ir lá e ganhar, ponto. O Benfica, por essa ordem de ideias, o Benfica tinha ganho todos os jogos contra toda a gente, porque tem melhor equipa que todos, tem melhor orçamento, maior orçamento que todos, e não ganhou. Não ganhou em Chaves, não ganhou em Braga, não ganhou com o Porto. Perdemos em Braga e perdemos em Chaves agora, mais nada, não é? Mas eu acho que nós perdemos em Chaves, exatamente, acho que foi propositado, para ganharmos agora em Alvalade. Para dar emoção. Acho que é propositado. Ora bem, não deixa de ser estranho que 2 jornadas do fim, na semana que antecede esse Sporting Benfica, que pode decidir ou não o 38º título nacional para o Benfica, que Grimaldo tenha sido anunciado como novo reforço dos alemães do Bayer Leverkusen. Não foi o Benfica que anunciou, tanto quanto eu julgo saber, não foi o Grimaldo que anunciou, foi anunciado pelo clube alemão, treinado pelo castelhano Xavi Alonso. Meu caro Bruno Costa Carvalho, e eu proponho, faça o adiantado já da duração do programa, vamos com 1 hora e 9 minutos, não vão levar a mal, que nós transformemos este assunto Grimaldo na nota de rodapé comum. Não sei se vocês veem algum problema nisso. Não. Eu guardo as notas para a segunda. Exato. Não, eu por acaso eu tenho uma pequena nota de rodapé que só queria dizer uma coisa muito simples, que quanto ao Grimaldo não quero falar de Grimaldo, porque acho que neste momento é um ponto de desestabilização relativamente ao jogo. Tudo o que possas dizer não vai desestabilizar mais. Não, a única coisa que eu disse publicamente, e volto a repetir aqui, é que não compreendo o tamanho da comunicação, seja lá onde ele vier. Portanto, podia ser dito aqui uma semana ou daqui a 2, sem nenhum problema. De resto, não tenho mais nada para dizer sobre o Grimaldo. Sobre o Grimaldo, devo dizer que, sendo o clube alemão a anunciar a contratação,
O Balmão não fez mais do que aquilo que o Benfica fez o ano passado com o treinador quando estava ainda no outro clube. O Benfica anunciou a contratação de Roger Smith, ainda Roger Smith estava no PSD. E, portanto, foi o Benfica que anunciou também essa contratação. Portanto, não me ofende, Grimaldo está em final de contrato, não me ofende. Como a nota foi muito rápida, eu deixo só aqui, em relação ao Benfica, mais umas medalhas que o nosso benfiquista, o homem da canoagem, ganhou, o Pimenta. O ano passado ganhou 15 medalhas em competições internacionais e este ano já ganhou 3. É realmente um homem super dotado para a prática daquela modalidade. Tinha mais coisas para dizer, mas devido ao adiantado da hora, despeço-me com elevada estima. Então, explica-me lá porque é que tu há bocado perguntaste. Então, e não vamos falar do Grimaldo? Não era para dizer isto, eu perguntei-te para te dizer isto, para dizer que não acho... Não estou a dizer que foste tu, foi o Zé. Não acho, eu vejo as redes sociais inundadas de ofendidos. Vocês acham que ele tem condições para jogar em Alvalade e na Luz? Tem as mesmas condições que teve até aqui. Como é que acham que os adeptos vão reagir? Se o Benfica ganhar, esquecem tudo. Se eu marcar um gol, levam-no às cavalitas. E se o Benfica perder, vai ser o culpado da derrota. Ponto final, parágrafo. Os adeptos é assim. Qual é a tua admiração? É evidente que o Grimaldo não só tem condições para jogar, como vai jogar. Portanto, isso é evidente. A jogar o Benfica paga o salário. Está-se borrifando para essas coisas. É o melhor defesa esquerdo que nós temos no plantel, portanto vai jogar. A não ser que esteja magoado, nem me cabe pela cara. Não. Agora, em nota de rodapé, se não se importam, porque as coisas não acontecem só em Portugal. E às vezes gosto de ver estas vergonhas nos outros sítios, que é para não ficar demasiado triste com o meu país. Foi o que aconteceu ontem com o Barcelona ter sido campeão no campo do Espanhol. E aquilo que aconteceu foi verdadeiramente uma vergonha. Sabemos que o Barcelona está com um escândalo de arbitragem em Espanha, mas o Xavi foi o primeiro ano que foi treinador do Barcelona e foi campeão num contexto extremamente difícil para o Barcelona, portanto, e com muitos pontos de avanço, portanto, tem um mérito extraordinário este campeonato que o Barcelona ganhou. E depois, quando comemoraram aquilo no relvado do Espanhol, eu acho que apagar as luzes e ligar a rega é para meninos, ao lado do que aconteceu ali, em que entram os hinchas todos do Espanhol e tentam bater nos jogadores do Barcelona, o que é indescritível de mal. Portanto, já agora, só para terminar, José, eu acho que a final da Liga dos Campeões vai ser o Inter com o Manchester City. Sim, o Manchester City tem condições para encavar os espanhóis. E o Inter também vai à final, mas na final perde com o City. Sim, acho que o City... Também acho que a final vai ser... Podia lá estar o Benfica. É sem espinhas. Também estou de acordo. Um abraço grande. Então vá, e até para a semana. Posso terminar, se quiseres, conforme comecei. Então vamos a isso. Então... Carrega Benfica. E... Carrega Benfica, até para a semana.